Sabe quais são os poderes da administração pública? Fica aí comigo para mais uma dica monstruosa para sua prova. Bom, pessoal, vamos lá? Vamos falar então agora dos poderes da administração pública, tá? Essa dica nós já estamos entrando aí no conteúdo de direito administrativo para o seu concurso, ok? Gente, a administração pública, né? Se você já está estudando um pouquinho aí, já sabe que a administração pública ela tem o dever de realizar diversas ações, né? Em prol da coletividade, né? A administração pública ela tem a responsabilidade de cuidar, né, da população do Brasil aí como um todo, né? Então, nas suas esferas federais, estaduais, municipais, a administração ela precisa atuar sempre visando aí o interesse da população, né, do povo em geral, o interesse de todos. Só que para poder fazer isso, né, ela vai precisar ter algum poder, né? Você não pode pedir a alguém para fazer algo e não dar a essa pessoa uma ferramenta para que ela faça. Então, essa ferramenta que a administração pública ganhou, né, na legislação, nas nossas leis, para poder executar, né, as ações que ela precisa executar, né, para garantir o interesse da coletividade, foi dada a ela alguns poderes, né? Então, mas a administração tem poderes? Tem. Ela tem alguns poderes especiais que são dados a ela para que ela possa utilizar, né, de maneira a ajudar, né, a organizar e a gerir aí o interesse da população em geral, tá bom? Então, ela tem que usar isso em prol do povo. Pelo menos essa é a ideia da legislação, tá? Primeiros tipos de poder que a gente pode falar aqui é quanto à questão da imperatividade, tá? Ela pode aqui ter, né, existe na administração um poder que a gente chama de poder vinculado e existe um poder que nós chamamos de discricionário, tá? Vamos lá, o que é um poder vinculado? Olha só o que está dizendo aqui no resuminho que eu preparei para vocês, olha. A lei não deixa opções. É quando a lei estabelece uma única opção para o administrador diante de uma determinada situação. O administrador tem a obrigação de aplicar a lei, tá? Então, nós dizemos que o poder da administração é vinculado quando ela não tem opção a não ser fazer cumprir a lei. Ela não tem opção. Então, quando uma situação, a lei diz lá que quando você cumpre lá, né? Por exemplo, na hora de tirar uma carteira de motorista, né? Isso aí você vai fazer junto aos órgãos públicos. O Detran é um órgão público que vai cuidar disso, né? Então, uma vez que você passou em todos os processos dos exames, né? Você passou na prova teórica, passou na prova prática, você cumpriu todas as exigências da lei. Quando você chegar diante do Detran para reivindicar a sua carteira, o Detran não tem opção, ele vai ter que conferir a você a carteira. Então, isso é vinculado. Isso a lei já diz que tem que ser, acabou, tá bom? A administração não tem opção. Já o poder discricionário, olha só, a lei ela deixa opções, tá? A liberdade de atuação dentro das margens legais, a liberdade para a realização de atos de interesse coletivo. Então, o poder discricionário é aquele que a administração vai exercer por uma opção. Ela vai ter opções, tá? Ela tem a opção de fazer ou não. Ela, por exemplo, uma permissão, uma autorização. O cara vai fazer lá, o cara quer montar uma barraquinha de cachorro-quente numa praça pública, né? Aí ele vai lá na administração pública e pede uma autorização para isso, tá? Cabe ao administrador, né, cabe ali à prefeitura analisar a situação e ver se vai ser ou não interessante para a população local que aquela barraquinha seja colocada ali, né? Então, se ele julgar
que não vai haver nenhum problema, né, que não vai prejudicar em nada a população, ele autoriza. Se ele julgar que aquela barraquinha ali pode criar algum tipo de transtorno para a população, ele não dá autorização e essa barraquinha não vai poder funcionar legalmente, entendeu? Então, isso é um poder discricionário. Existem algumas regras, mas a administração consegue flexibilizar e analisar se aquilo deve ou não deve ser feito, tá bom? Ok? Então, primeira coisa, quando você falar de poder administrativo, pensa, tem um poder da administração que é discricionário e tem poder, né, tem exercício de poder da administração que é vinculado. O vinculado ela tem a obrigação de fazer e não tem margem para escolher, é aquilo e acabou. Porém, existem alguns exercícios de poder da administração que vai ser discricionário, que ela vai fazer conforme a conveniência do interesse público, ok? Agora, gente, nós vamos falar dos tipos, né, de poder que vão ser exercidos aí na administração, tanto de forma discricionária como de forma vinculada, tá? Nós temos alguns tipos de poder que são mais comuns. Não existe uma lei onde esses poderes estão, só tem um tipo de poder que está na lei, que é o poder de polícia, a gente vai falar sobre ele, mas os outros poderes é mais uma questão de interpretação, tá bom? Vamos lá. Primeiro tipo de poder, gente, é o poder hierárquico, tá? A administração, ela exerce um poder chamado hierárquico. Que poder é esse, né? É aquele pelo qual a administração distribui e escalona as funções de seus órgãos. Ordena e revê a atuação de seus agentes, estabelece a relação de subordinação entre servidores públicos e o seu quadro de pessoal. No exercício, dão-se ordens, fiscaliza-se, delega-se, avoca-se. Avoca-se é o seguinte: delegar o administrador vai e dá para alguém fazer uma responsabilidade dele. Por exemplo, o secretário, ele tem lá a atribuição de expedir lá alguns relatórios. E aí ele pega e pede para o seu auxiliar fazer isso. Ele delegou, né? Ele pediu para alguém cumprir uma atribuição que originalmente seria dele. Alguém vai cumprir no lugar dele. Ele delegou isso. Avocar ele entregou para o cara fazer, mas ele percebeu que o cara não está fazendo direito. Então ele pega e traz de volta para ele essa responsabilidade. Não, você não vai fazer mais não, agora quem vai fazer sou eu. Isso é avocar, pegar de volta, tá? Então, poder hierárquico, gente, vai falar de hierarquia, tá? Hierarquia é o poder que a administração tem, né, de administrar, de organizar o seu próprio funcionamento. Tá? De funcionar, de como vai funcionar os seus órgãos, as suas secretarias, né? Esse poder interno aí, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Basicamente é isso daí. Só que esse poder é interno, é dentro da administração. É o poder, por exemplo, que um diretor de escola tem de repente dar uma impontualidade para um professor que chegou atrasado, né? É o poder que um secretário aí do governo tem de dar uma suspensão, né? Aliás, isso aí já é uma coisa disciplinar, já estou confundindo. Mas é o poder que um secretário tem de dar uma ordem, de dar um comando, de fiscalizar o trabalho de algum funcionário da sua secretaria, tá? Isso é o poder hierárquico, ok? Agora sim o poder disciplinar, que eu já ia... Essa confusão que eu quase fiz agora dando aula, gente, é muito comum do aluno fazer em prova, né? Do concurseiro fazer em prova e perder questão. Não confunda poder hierárquico, que eu acabei de falar, com poder disciplinar. Vamos entender o que é o poder disciplinar, tá? É aquele através da qual a lei permite à administração pública aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina do órgão e serviço da administração. A aplicação da punição por parte do superior hierárquico é o poder dever. Tá? Se não fizer, incorrerá em crime contra a administração pública. Um exemplo, aplicação da pena de suspensão ao servidor público. Tá? O que é o poder disciplinar?
é o poder de aplicar penalidade àquela pessoa que não está correspondendo às suas funções. Aí sim é aquilo que eu falei, o cara é secretário lá do governo, ele vai fazer uma fiscalização do trabalho dos seus subordinados, dos funcionários que são subordinados a ele, tá? Isso aí ele está exercendo o poder hierárquico dele, de fiscalizar o trabalho do outro, tá? Porque ele é o chefe, ok? Aí ele percebe que um dos funcionários cometeu uma irregularidade, tá? Aí o que ele vai fazer? Vai aplicar uma penalidade, uma suspensão, uma multa. Ele fazer isso, aí já não é mais o poder hierárquico, aí é o poder disciplinar, é o poder de punir, tá bom? Entenderam? Não faça confusão. Poder hierárquico é o poder de fiscalizar, de dar ordens, né? De entregar, né, competências e missões, atividades para que o seu subordinado faça. Também é o poder de pegar alguma coisa que teoricamente o funcionário iria fazer, pegar para si e fazer ele mesmo, tá? Então isso é o poder hierárquico. O disciplinar é o poder de punir. Se ele perceber algo errado, se ele descobrir algo errado, ele vai punir. E olha que interessante, olha isso aqui. É um poder dever, tá? Isso quer dizer o seguinte, tá? O João, ele é chefe, né, de uma secretaria lá do governo, tá? Esse aqui é o João, é o J do João. O João descobriu que o Pedro, que é o seu subordinado, ele descobriu que o Pedro cometeu um erro de cálculo e que deu um prejuízo enorme aí para a administração pública. O João não vai poder pensar assim, o Pedro fez besteira, mas eu gosto tanto dele, não vou punir ele não, vou deixar passar. Não pode. O João, ele tem a obrigação de punir o Pedro, tá? Isso é vinculado. Lembra que a gente falou do vinculado e do discricionário? E esse poder disciplinar, gente, ele é vinculado, tá? O administrador, ele vai ter que aplicar a penalidade. O que ele vai escolher é o tamanho da penalidade, né? Vai ter uma margem ali para ele escolher, de repente, se ele vai suspender ou se ele vai multar, né? Se ele vai dar uma advertência, dependendo da falta, dependendo da situação, ele vai poder ter uma margenzinha ali de escolha do quanto ele vai punir. Mas a punição precisa ser dada, tá? Isso é uma obrigação da chefia, tá bom? Ó, o poder disciplinar não se confunde com o poder hierárquico. No poder, eu vou subir aqui para vocês. No poder hierárquico, a administração pública distribui e escalona as funções de seus órgãos e seus servidores. No poder disciplinar, ela responsabiliza os seus servidores pelas faltas cometidas, tá bom? Então não faça confusão entre poder hierárquico e disciplinar. A banca vai querer pegar você aí, tá? Vamos lá. Mais dois poderes para a gente fazer as questões. Poder regulamentar. O poder regulamentar é aquele inerente ao chefe dos poderes executivos, tá? Quem vai exercer é o executivo. Você sabe que na nossa administração pública nós temos 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Executivo. O executivo é exercido na esfera federal pelo presidente, né? Temos o legislativo, que tem a atribuição de fazer as leis, e esse é a Câmara, tá? As câmaras. E o Senado também, tá? Câmara, Assembleia Legislativa, Senado, vai depender aí da esfera, do ente federativo. E temos o Judiciário, que vai dar aí sentenças, né? Vai aplicar a lei, tá bom? São os juízes, os ministros do STF, os desembargadores e etc. Tá bom? Então vamos lá. Esse poder regulamentar, quem vai exercer? Só esse aqui, ok? Só esse cara aqui que pode exercer o poder regulamentar. Ó, para expedir é fazer, tá? É liberar decretos e regulamentos para complementar ou explicitar, detalhar a lei, visando sua fiel execução. Então, vamos supor, tá? Vamos falar no exemplo aí
do governo municipal, porque o governo municipal é para onde você está fazendo a tua prova, tá? Os vereadores aprovaram uma lei, tá? E essa lei diz que a partir das 10 horas da noite, em algumas ruas, poderá vir a ser facultativo parar no sinal vermelho, sei lá, uma lei assim doida. Aí fica uma coisa assim em aberto. Aí o prefeito pode pegar essa lei e fazer um decreto, tá? Um regulamento dizendo como vão ser as regras, tá? Então, a partir do cumprimento dessa lei vai ser assim: olha, na rua tal, 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 no sinal tal, 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 realmente vai ser dessa maneira, enfim. E aí o prefeito ele vai, através desse decreto, detalhar, tá? Como é que essa lei vai ser cumprida, tá bom? Então, isso é o poder regulamentar que o Poder Executivo exerce de explicar, detalhar, organizar o cumprimento de uma lei, tá bom? Gente, esse poder aqui, que para você que vai ser guarda municipal é de extrema importância, que é o poder de polícia, tá? Mas não é aquela polícia que você vê lá, né, com arma, pá, não. O poder de polícia que a administração vai exercer é um poder de fiscalização, tá? Esse é o único poder que existe uma lei que vai dizer exatamente o que ele é, tá? Não é uma interpretação, é uma lei, que é o Código Tributário Nacional, que vai falar sobre o poder de polícia. E olha o que vai falar. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando e disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, tá? Você concorda comigo que muitas vezes o interesse particular, privado, e o interesse público, o interesse coletivo vão se chocar? Você concorda comigo? Vai se chocar. Por exemplo, durante esse período aí de pandemia, você tem o interesse particular de alguns empresários e alguns comerciantes que não querem fechar suas portas, que têm medo, né, da falência, ou não sabem como vão poder se manter e pagar os seus funcionários sem que seu estabelecimento abra. E há um interesse coletivo para que de evitar a propagação desse vírus, que pode trazer um prejuízo imenso a toda a população. Então, você vê que o interesse particular e o interesse coletivo nem sempre vão andar junto. Aliás, na maioria das vezes, esse interesse vai ser conflituoso. O que vai permitir à administração restringir o direito do particular em prol, né, em benefício do coletivo, é o poder de polícia, tá? Então, por exemplo, nesse caso aí, desse contexto da pandemia, a banca pode trazer uma questão justamente sobre esse contexto. Quando um fiscal da prefeitura vai lá e fecha um comércio porque está sendo proibida, né? Ah, mas aquele particular tem o direito de fazer o seu comércio, né? De botar o seu comércio para funcionar. Tem, mas esse direito está sendo restringido por uma questão maior, uma questão de coletividade. Então, quando a administração pública, por exemplo, vai lá fiscalizar e fecha as portas de um comércio, hoje mesmo, mais cedo eu estava... precisei sair, aí eu estava vindo, né, do carro, eu pude ver um grupo, né, de fiscais indo em vários comércios e fiscalizando e mandando fechar as portas, aplicando multa, tá? Isso está acontecendo. Por quê? Isso é um exercício do poder de polícia, tá? Da administração pública. Por que você, como guarda municipal, precisa saber disso? Porque muitas vezes a prefeitura vai usar você para o exercício desse poder, tá? É aquele poder, por exemplo, que você vai no estabelecimento comercial, a vigilância sanitária vai lá, aí descobre que os alimentos estão sendo mal conservados, manda fechar, aplica multa, tá? Isso é poder de polícia. Em resumo, é através do qual a administração pública tem a faculdade. Faculdade, gente, é aquilo, é opção, tá? Toda vez que você vê essa palavra faculdade, pensa em opção. De condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades, direitos individuais em benefício do interesse público. Voltando para o nosso exemplo, o cara tem direito de ter um comércio
O cara tem o direito de querer vender os seus produtos e manter o seu negócio funcionando? Ele tem todo o direito, né? Mas se o interesse da coletividade está em jogo, né, se uma causa maior está em jogo, então a lei permite que a administração pública vá lá e fale, olha, por enquanto, durante esse período, esse seu direito de ter o seu comércio funcionando vai ser restringido, né? Vai ser suprimido até que a situação se resolva. Então é um conflito aí de poderes, tá? No caso, a administração vai exercer o poder de polícia nesse caso, tá bom? Tranquilo? Gente, a gente vai fazer duas questões sobre esses poderes da administração. Antes, deixa eu só mostrar para vocês aí os nossos materiais para esse concurso, tá? Tem questões aí, ó, direito constitucional administrativo, tem questões comentadas de português, de estatuto, de direito penal, de estatuto do servidor, de noções de informática, de legislação extravagante. São muitas questões, todas elas comentadas, tá? Batendo ali nos tópicos do seu edital. Essas questões de português, gente, é só da banca Selecom. Você só vai encontrar questão da Selecom. São 90, para você não errar questão de português na sua prova, tá? Cada apostila dessa, gente, é R$12, tá? Você pode adquirir lá no nosso site, expressoconcurso.com.br. Também é um link do PagSeguro aqui na descrição do vídeo que você pode ir lá e pagar com o boleto bancário. E se você preferir fazer transferência ou depósito bancário, nos procure no Zap. O número também vai estar aqui na descrição e no final da aula eu mostro para você nossos contatos, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer uma questãozinha da Selecom, olha, de 2019, concurso de guarda municipal, em que a Selecom pediu uma questãozinha aí sobre os poderes da administração. Vamos ler? Diz assim, ó. O Estatuto dos Servidores Civis Federais, em seu artigo 143, dispõe que a autoridade que tiver ciência de regularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância, assegurada ao acusado a ampla defesa, tá? Ou seja, caso, né, uma autoridade, uma chefia dentro do poder público descubra que tem algo de errado acontecendo, ela tem obrigação de investigar, de apurar e, se for o caso, de punir o responsável, tá? À vista disso, essa norma jurídica que impõe à autoridade administrativa o dever de apurar eventual irregularidade, inclusive com a possibilidade de rever atos administrativos praticados pelos seus subordinados, tem como fundamento o poder, né? Ó, impõe à autoridade o dever de apurar, tá? Eventual irregularidades. Esse poder vai decorrer da onde, gente? Do poder regulamentar, discricionário, hierárquico, temporal ou formal, né? Qual é o poder, gente? Olha, aqui eles poderiam, tá? Tentar confundir você colocando o poder disciplinar, né? Que é aquele dever de aplicar penalidade. Se botasse disciplinar aqui, você poderia ficar confuso. Até eu, talvez, né, acreditasse que seria o poder disciplinar, porque é o poder dever de apurar irregularidade, mas na verdade o poder disciplinar está ligado ao dever de aplicar penalidade, caso a irregularidade seja comprovada. Agora, aqui está falando sobre apuração, tá? Tá falando sobre ir lá e averiguar se tá tudo certo. Essa averiguação, esse dever também de averiguar, vem do poder hierárquico, tá? Entendeu como esses poderes andam muito juntos? Então vamos lá. João é o chefe. Ele desconfia que o José pode estar fazendo algo errado lá nas contas, tá? Tem umas contas que ele está recebendo que não estão batendo, tá? Então, ele tem o dever e o poder de ir lá fiscalizar. Esse poder de ir lá apurar, fiscalizar o que o José está fazendo, isso é o poder hierárquico, porque ele é o chefe. Ele tem o poder e o dever de fiscalizar o que o subordinado está fazendo,
tá bom? Senão ele é conivente. Isso é poder hierárquico. Agora, depois que ele foi lá e descobriu que o José está fazendo coisa errada, agora ele tem o poder de punir e o dever de punir. Esse segundo poder, dever, é o disciplinar, entendeu? Então, olha só, anota aí para você não errar isso na tua prova, ó. Apuração, tá? Investigação é igual poder hierárquico, tá? E penalização, que é quando ele já sabe que o negócio foi errado e ele vai ter que punir, isso é disciplinar, tá? Entendeu? Então não confunda. A banca aqui foi boazinha, porque não botou disciplinar, só te restou hierárquico. Você sabe que discricionário não é, regulamentar não é, temporal não é, formal não é, só pode ser o hierárquico. Mas vai que a banca, no seu concurso, resolva colocar o disciplinar aí para poder te confundir. Você não vai cair nisso, tá bom? E próximo, ó. Dos poderes administrativos, é o que representa uma atividade estatal restritiva dos interesses privados, limitando a liberdade e a propriedade individual em favor do interesse público. Então, qual é o poder que vai permitir a administração? Limitar direitos individuais e liberdades individuais em prol do bem coletivo. Que poder é esse? A gente falou. Qual é? De todas as opções aqui é o poder de polícia, ok? Ó, poder limitado, a gente não fala sobre isso. O poder regulamentar a gente já viu que é do executivo expedir decretos e regulamentos, não é isso? O poder controlador, a gente não tem que falar disso aqui na nossa matéria, nem fiscalizador, que talvez fosse aí um poder hierárquico, tá bom? Ok? Então, letra C, poder de polícia. Tranquilo, gente? Questão também aplicada para concurso de guarda municipal. Percebeu que a banca vai te trazer uma situação e vai querer que você diga qual o poder que está em jogo, tá bom? Pessoal, tá aí para vocês, encerrando a aula, então deixa eu mostrar para vocês os nossos contatos. Nos siga lá no Instagram ou lá no Facebook, nós vamos estar postando lá os slides dessas aulas. Então, se você quer ter acesso a essas imagens, para você estar sempre revisando, sempre olhando, sempre lembrando das nossas aulas, para memorizar para a sua prova, segue a gente lá que você vai ter acesso a todos os materiais em slide do que a gente tem feito no canal, tá bom? Se quiser também tem o nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, lá você é informado em primeira mão, tanto dos nossos materiais, como também das aulas que nós estamos lançando para o seu concurso, tá? Tá aqui também o nosso zap para você falar com o professor Magno, qualquer dúvida que você venha a ter. E o nosso site expressoconcurso.com.br, onde você pode adquirir os nossos materiais, tá bom? Ó, um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda.